De uma vez por todas, como você pode fazer uma escolha consciente para vereador ou vereadora e até mesmo prefeito nas eleições do dia 6 de outubro? Essa é a sua chance final de descobrir aqui no Curitiba Decide quais são as ferramentas, as estratégias para você conhecer os candidatos e chegar na frente da urna no dia 6 com o seu voto já em mente. Eu sou o Márcio Silva e nesse último episódio aqui do Curitiba Decide, vamos buscar então falar das estratégias de como escolher o candidato que mais tem a ver com você e que vai fazer mais bem para a nossa cidade. Pode rodar a vinheta. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Hoje em Curitiba nós temos mais de 700 candidatos ao cargo de vereador ou vereadora. E com certeza é muito difícil você procurar e ler a biografia de um por um, né? Quem teria tempo para fazer tudo isso? Isso até é possível, mas não é muito eficaz. Ainda mais se a gente for pensar que já estamos quase na beira da eleição, estamos na véspera. E apesar dessa enorme quantidade de candidatos, hoje nós vamos procurar entender como fazer a melhor escolha possível com critérios e consciência. E eu trouxe, o Curitiba Decide trouxe trouxe convidados super qualificados, tanto candidato aqui, mas nenhum deles é candidato não, gente, fica tranquilo. São convidados muito especiais que a gente trouxe. Eu vou apresentar e depois vou dar a palavra para eles se apresentarem rapidamente. Então estão aqui conosco hoje o Anderson Ricardo Fogaça, ele que é desembargador e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. Ao meu lado, a Débora Reis, minha colega, que é gestora da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal, e a Eliane Lunelli, secretária-geral do Instituto Cidadania. Instituto Mais Cidadania. Sejam bem-vindos. Então, vou abrir a palavra para vocês se apresentarem rapidamente e falarem um pouquinho do trabalho que vocês fazem. Então, por gentileza, Anderson. Então, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado. O Tribunal Regional Eleitoral agradece essa participação aqui no podcast da Câmara Municipal para podermos divulgar até os nossos programas e projetos ali da Escola Judiciária Eleitoral, né? Então, como você disse, meu nome é Anderson Ricardo Fogaça, sou desembargador eleitoral do TRE, ali exerço um mandato de 2 anos e sou juiz de direito substituto de 2º grau no Tribunal de Justiça do Paraná. E estamos fazendo essas eleições, participando ativamente com sessões todo dia, e muitos processos, estamos trabalhando muito para que as eleições ocorram da forma mais transparente e normal possível, para que o eleitor possa fazer a sua escolha de forma democrática e de forma livre. Perfeito. Obrigado pela presença. Eliane, por favor, se apresente para a gente. Olá, eu sou Eliane, sou advogada, atuo na área de Direito do Trabalho, mas eu também sou secretária-geral do Instituto Mais Cidadania, que é essa organização que vem trabalhando em parceria com vários órgãos públicos e entidades privadas também, na promoção de projetos aí que desenvolvem a cidadania e esse pensamento crítico, né, das pessoas. Estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite, bastante honrada em representar o Instituto hoje aqui na presença de pessoas tão engajadas aí nessa questão de promover informações aí para os eleitores. Muito obrigada. A gente que agradece. Débora, por favor. Olá a todos, Márcio, uma alegria estar aqui de novo, desembargador, doutora. Eu sou Débora Reis, sou servidora efetiva da Câmara Municipal há 12 anos, estou à frente da Escola do Legislativo desde outubro do ano passado e pesquiso, no âmbito do meu doutorado, a participação da população, principalmente na Câmara Municipal e na atividade parlamentar local. Que bom, obrigado pela presença de todos. Bom, para a gente começar, nós selecionamos um dos temas, um dos elementos que envolvem a eleição e que o público tem mais dificuldade de entender. Então o nosso produtor, o Bruno Abate, organizou um VT ali, como a gente fala, bem resumido, para a gente
ter uma ideia de como funciona o nosso sistema eleitoral e como se calcula esses votos, né? Como esses votos são calculados e elegemos prefeitos e vereadores. Então, por favor, pode rodar o VT. Você já ouviu falar de sistema eleitoral? De cara parece complicado, né? Mas calma, que a gente vai te explicar tudinho. Os sistemas eleitorais servem para organizar as eleições e transformar votos em mandatos políticos. Aqui no Brasil, usamos 2 sistemas, o majoritário e o proporcional. No sistema majoritário, quem tem mais votos ganha. Isso vale para presidente, governadores, prefeitos e senadores. Pode ser por maioria absoluta, mais da metade dos votos, ou por maioria simples, quem tiver mais que os outros. Já o sistema proporcional é um pouquinho diferente. Ele distribui as vagas de acordo com a quantidade de votos que cada partido recebe. Esse sistema é usado para deputados e vereadores. No Brasil, temos a lista aberta, onde você escolhe o candidato e o partido. Com as eleições municipais chegando, vamos eleger novos prefeitos e vereadores. Lembrando, prefeitos são eleitos pelo sistema majoritário e vereadores pelo proporcional. O sistema proporcional não é tão complicado assim. Vamos ver isso com mais detalhes. O quociente eleitoral é o número que define quantas cadeiras cada partido vai ganhar. Não é fixo e muda a cada eleição. Basta dividir o total de votos válidos pelo número de cadeiras disponíveis. Vou te dar um exemplo. Em Curitiba, na eleição de 2020, tivemos 792.300 votos válidos e 38 vagas em disputa. Dividindo esses números, o quociente eleitoral foi de 20.850 votos. Depois disso, a gente calcula o quociente partidário, que mostra quantas cadeiras cada partido terá. É só dividir os votos que o partido recebeu pelo quociente eleitoral. Um partido com 58.802 votos em 2020 conseguiu 2 cadeiras, ou seja, os 2 candidatos mais votados foram eleitos. Mas atenção! Para ocupar a vaga, o candidato precisa ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Em Curitiba, em 2020, isso foi 2.085 votos. Ainda sobraram vagas depois do cálculo? Sem problemas. As cadeiras que restam vão para os partidos com as maiores médias de votação, com novas regras para garantir o equilíbrio. Agora que você já sabe como funciona, é só ficar de olho e se preparar para as próximas eleições. É isso aí. Bom, pessoal, entender um pouco melhor o sistema eleitoral também é uma estratégia importante na hora de definir o seu voto, né? E tem outras relações importantes que estão dentro dessa escolha. Por exemplo, a sua escolha para vereador pode ou não estar dissociada da sua escolha para prefeito, né? A pessoa pode falar assim, olha, eu quero o prefeito X e eu quero um vereador que trabalhe mais pela fiscalização. Ou não, quero um vereador que apoie 100% o prefeito. Isso vai ser uma escolha na cabeça de cada eleitor, né? O que ele entende que é mais coerente. Mas, Anderson, o eleitor hoje, ele também, embora a gente tenha esse número alto de candidatos, ele não precisa votar no escuro, né? A Justiça Eleitoral tem uma ferramenta que é sensacional, que acho que pode ajudar muito o eleitor, que é o sistema Divulga Candi. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que o eleitor pode encontrar lá e como que isso pode ajudar o eleitor, essas informações que ele encontra no Divulga Candi, na hora de formar o voto dele? As informações oficiais dos registros de candidatura, ou seja, de cada candidato, elas estão ali no site do TSE, no Divulga Candi. E o Divulga Candi, ele tem todas as informações relativas ao número do candidato, o nome na urna, se ele está deferida, se está deferida ou não a candidatura dele, ou se está sub júdice, né? Ou seja, ainda está com recurso, né? O que muitas vezes acontece, foi indeferido o registro de candidatura no primeiro grau, ou seja, não foi autorizado pelo juiz por algum motivo, e tem vários motivos para não ser autorizado uma candidatura, e daí ele recorre ao Tribunal Regional Eleitoral e ele, mesmo nesse período em que ele está recorrendo, ele pode fazer campanha, participar de programa de rádio e televisão, como se fosse candidato normalmente, mas tem que constar que ele é sub júdice. E
Aí pode chegar depois do TRE até ao TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, nesse período, ele está fazendo campanha, está sendo candidato e vai aparecer essa informação, por exemplo, ali no Divulga Cand. O Divulga Cand, ele é muito completo. Lá temos dados estatísticos do IBGE relativo a todos os municípios do Brasil e temos o número de candidatos por cidade, por exemplo, tanto a prefeito, vice-prefeito quanto a vereador. Temos, então, muitas informações. Então, para conhecermos um pouco do candidato, podemos entrar ali para sabermos realmente se esse candidato é viável, se ele é se ele já está devidamente registrado, autorizado pela Justiça para... Temos ali também os links oficiais, tem informações sobre os recursos da campanha também, né? Exatamente, tudo sobre o valor que eles estão recebendo como doação, o nome de doadores, os maiores doadores. Então temos informações sobre a prestação de contas, até o nome é Divulga Cand Contas. E aparece também informações sobre a prestação de contas dos candidatos. Quanto ele recebeu do partido e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para poder fazer a sua campanha. Então, é um órgão também, uma maneira do eleitor fiscalizar o seu candidato, sabendo quanto que está entrando de dinheiro, onde está sendo gasto. Isso é possível verificar. E ele é atualizado a cada 60 minutos. Então, todas as informações são bem... É uma ferramenta que traz muita transparência para a eleição, né? Foi a palavra que eu usei. O eleitor não precisa votar no escuro, né? Ali tem muita informação. Isso mesmo. Ele não precisa votar no escuro. E, como você disse, a preocupação de todos é que o eleitor ele exerça a sua cidadania de forma livre, né? E de forma democrática, que ele possa, então, escolher o seu candidato com todas as informações possíveis, não só, às vezes, olhando na propaganda do rádio, da televisão ou na internet, mas ele possa utilizar pelas fontes oficiais quais são os atributos desse candidato. Perfeito. Agora, Débora, dando um pouquinho a nossa conversa, o eleitor vai ter a opção, falando aqui em Câmara Municipal, como a gente já viu no nosso VT, a Câmara é composta por 38 vereadores. Esse é o número de cadeiras, né? Vereadores e vereadoras. Ele vai ter a opção de reeleger o vereador também, né? Esses vereadores são candidatos, não todos, a gente já confirmou que dos atuais 38, 4 não serão candidatos, mas 34 estarão na disputa. E esse também, além do Divulga Cand, que é um aspecto, uma ferramenta acho que super importante, caso o eleitor vá buscar essa reeleição e queira aferir, deixa eu ver, eu votei nesse candidato X, ele foi vereador, quero ver um pouco do trabalho dele, ou não votei, mas agora eu tenho interesse. Quais são as ferramentas que a Câmara hoje disponibiliza para o eleitor fazer essa investigação? Eu acho que a principal ferramenta que nós temos hoje, e ela é muito bacana, porque ela fala não só sobre os atuais 38 vereadores, mas sobre outros que foram vereadores e agora estão candidatos, porque é bem comum que a gente veja pessoas que já passaram por aqui ainda tentando voltar, no site da Câmara, né? O site da Câmara é super completo, dá muita transparência, é um site super acessível, as informações estão fáceis, né? O legislativo é marcado por termos muito complicados e a gente tenta desconstruir isso lá no site para que todo mundo tenha acesso às informações. Então, dentro do site, eu vou citar 2 ferramentas, Márcio. A primeira é lá no site tem um link chamado Atividades Legislativas, que é o nosso famoso SPL, Sistema de Proposições Legislativas. Lá você consegue verificar o trabalho de cada um dos vereadores desde 1941. Ou seja, né, além dos 38, caso você, sei lá, pense em votar em alguém que já passou por aqui, você consegue verificar o que ele aprovou de lei, de requerimento, de indicação, quantas solicitações ao executivo esse vereador fez na atividade de fiscalização, como é que um vereador que você quer votar votou em algum projeto de lei que você julgou importante, que ainda que não seja da autoria dele, mas que foi importante de alguma forma para a cidade e te impactou e você quer ver como é que ele se posicionou, porque vereador também tem isso, né, Márcio? O vereador fala muito com o local, mas hoje em dia também fala muito com pauta e as pessoas se identificam com pautas e você pode ir lá no Atividades Legislativas do nosso site e procurar.
Ainda numa ferramenta institucional, a gente tem os podcasts da Câmara. Isso, as redes sociais, né? Eu acho que todos os vereadores têm perfil em redes sociais, TikTok, Instagram, enfim, várias redes. E também é uma maneira dele conversar mais próximo com o seu próprio público. Então, eu acho que as dicas são essas. Bacana. Eliane, trazendo você aqui para a nossa conversa também, com base na sua experiência e nesse trabalho de formação tão bonito que vocês fazem lá no Mais Cidadania, tenta nos ajudar, né? Quais seriam exemplos que você citaria de boas práticas para investigar ou avaliar o histórico e a proposta de candidatos? Sim. Bom, sempre que eu vou falar sobre esse tema, eu gosto de lembrar que as boas práticas não surgem somente nesse período de eleições, né? O acompanhamento da vida política tem que ser sempre, né? Nós, como cidadãos, temos que ter esse hábito de conhecer quem são as pessoas que estão se candidatando aos cargos públicos, e acho que a Débora já falou ali também os canais, por exemplo, da Câmara que existem para o acompanhamento. Também temos os próprios sites oficiais, né, TRE, TSE, meios de comunicação idôneos, né, que claro que sempre existe a ressalva de que a gente precisa se certificar das informações que a gente lê, mas acompanhar as notícias diariamente e checar a veracidade dessas informações, principalmente antes de você divulgar e compartilhar com outras pessoas, né. É muito curioso isso, porque eu penso que a gente nunca teve tanta informação como estamos tendo hoje em dia, mas também nunca teve tanta desinformação, né? Por isso que essa conversa, esse debate aí se torna bastante importante para apresentar opções de como o eleitor, a eleitora pode procurar informações sobre o seu candidato. Basicamente, é quase no dia a dia, né? Não dá para fugir disso, né? Exatamente. E a fundamental importância a gente fazer, assim como acho que todas as instituições aqui fazem, representadas, né? A gente vai entrar um pouquinho mais para frente também nesse tema, mas que é formar, né? Desde a infância, desde a idade escolar, a gente conseguir trabalhar melhor esses temas. Mas a gente vai ter uma oportunidade daqui a pouco para falar melhor disso. Bom, a gente já estabeleceu aqui algumas bases, né? Quais são essas primeiras ferramentas? Vamos tentar aprofundar um pouco aqui. Débora, deixa eu falar contigo. Olha, eu tenho visto aí na propaganda eleitoral, de agora mesmo, né, alguns candidatos adotaram uma estratégia de falar, mas olha, toma cuidado. Isso é função do vereador, isso não é função do vereador. Então, se algum vereador te prometer coisas que ele não pode fazer, fica atento e tal. Eu, particularmente, acho que é um pouco mais complexo do que isso. Mas a minha pergunta essa postura do candidato de demonstrar o conhecimento das funções, quão importante é isso? Ou deveria ser isso no momento do eleitor fazer a sua escolha? De fato, a Constituição Federal vai limitar a atuação dos poderes e das esferas, né? Então, algumas coisas são competências do vereador, outras do prefeito, outras nem do vereador nem do prefeito, a gente vai ter que falar com o governador, algumas com o presidente da República. Isso é importante porque algumas coisas, por muito que o vereador tenha boa vontade e ele possa tentar intervir por meio de sugestões, de indicações, ele de fato não vai conseguir implementar. Isso acontece, né? Então, eu também estou acompanhando essa campanha de agora. É importante que o eleitor saiba, que ele se situe, né? O que é competência municipal? Porque existe uma confusão muito grande, né, na cabeça do pessoal sobre, mas então o meu vereador, ele pode construir uma faculdade aqui. Pera lá, talvez não seja assim tão simples. Ele pode intervir? Certamente ele pode intervir, né? A política está aí para isso, para a gente construir pontes e tentar chegar ao objetivo comum. Mas algumas coisas vão ficar mais dificultadas pelos limites da atuação. O meu ponto não é nem ele não pode tudo, mas a gente também não pode reduzir ao mínimo, né? Não. Porque o vereador tem, pela função pública, né? A gente costuma dizer até quando o vereador
ele vai à tribuna e fala, ele tem uma credibilidade. Então tem muitas coisas que o município não pode fazer diretamente, mas o vereador pode ir atrás, ele pode lutar por aquilo, ele pode sensibilizar outras esferas de poder que podem, como você trouxe o exemplo de uma universidade, uma coisa bem grande, né? Mas vamos ficar nesse exemplo aí, trazer uma nova universidade para Curitiba, enfim, só um exemplo hipotético aqui. Mas existem essas ferramentas, né? A gente não pode limitar, se a gente for limitar ao máximo, o vereador não pode, realmente dá a impressão que ele pode muito pouco, né? E assim, quando a gente está falando no que o vereador pode, não pode, e limitação, a gente tem muito a ideia de leis na cabeça, né? Das leis que o vereador poderia ou não implementar. E essa talvez esbarre. Mas os vereadores não só legislam, eles também atuam em outras esferas. Os vereadores julgam, eles controlam, eles assessoram, eles têm a função educativa da Câmara. Então, é muito importante conhecer as funções do vereador. É muito importante que esse vereador tenha redes, né? Quando a gente fala, eu posso votar junto com o prefeito ou não. Olha, também tem isso, né? Meu vereador conversa bem com a administração. Se eu sei que ele não conversa nada, talvez ele tenha mais dificuldade em aprovar seus projetos. Então, esse é o alinhamento que a gente chama, né? E isso é muito importante. Também entra aí nessa esfera o partido, enfim. Mas, além disso, os vereadores, eles fazem essas outras atividades todas que eu elenquei. Então, nem a gente pode limitar o tipo de lei que o vereador faz e nem limitar a atividade legislativa a propor leis. Sim, é política, né? Exatamente. Além da legislativa, da atuação legislativa, a gente tem a política. Acaba sendo dá para olhar esse aspecto dos dois lados, né? Seria tão importante o eleitor ter o maior conhecimento das funções, quanto o candidato também, né? Exatamente. A gente conseguir identificar que os dois, por mais que ele não declare que ele vai fazer aquilo, mas eu acho importante ele, se ele tivesse a capacidade de dizer, olha, eu não vou fazer tal coisa porque isso não é a função do vereador, mas eu sei que eu vou trabalhar por isso. E os vereadores têm acesso aos secretários municipais, aos deputados estaduais, né? A gente costuma ver isso aqui, essas alianças que a gente faz sempre em prol do bem comum, que é para isso que a gente está aqui. Legal. Acho que é um alerta dos candidatos, até um alerta importante realmente para você evitar realmente aquele candidato que está com grandes promessas e, como é que fala, vendendo sonhos, né? E as coisas não são tão simples de sair do papel. Agora, Anderson, na sua avaliação, ainda dentro desse assunto que a gente está falando, quais deveriam ser pontos de atenção para o eleitor, né, situações relacionadas a um candidato que ele deveria ficar em alerta com uma determinada candidatura? Como é que você poderia ajudar a gente nesse sentido? Ouvindo aqui a Débora, e realmente ela tem razão em tudo que ela falou, o vereador ele não é ordenador de despesas. Então, por isso, ele não tem a caneta, né? Ele não tem a caneta para liberar o dinheiro. Então, ele tem uma atividade muito limitada, né? E como você disse, o ideal, o bom vereador é aquele que vai trabalhar pelo município, buscando recursos, fazendo projetos, tendo acesso ao prefeito, aos secretários, para fazer levar calçamento, levar estrutura para seu bairro, né? Geralmente eles representam, cada bairro tem o seu representante, né? Isso é importante também, porque nós geralmente procuramos, como eleitores, alguém que esteja alinhado com as nossas expectativas, né? Então, se é uma pessoa do bairro que vai trabalhar pelo bairro, tem propostas relacionadas ao bairro, isso é importante, claro. E se é uma pessoa, e se esse vereador, esse candidato, ele tem acesso a secretarias, ele tem como conseguir realizar esse programa que ele está propondo. Uma coisa que você disse que o vereador, ele pode prometer muito, às vezes promete coisas que não pode realizar, então é importante o eleitor ter isso em mente. Perceber que ele está falando demais, fazendo uma promessa muito descabida, uma coisa muito grandiosa. Difícil realmente ele conseguir, às vezes, fazer essas coisas. Mas o judiciário, por exemplo, não pode intervir no programa
de campanha dos candidatos, né? Nem a prefeito, nem a vice, nem a vereador. O que o judiciário pode evitar, por exemplo, é um abuso. O vereador prometer que vai trazer o mar aqui para dentro de Curitiba. Não tem jeito. Então é uma coisa, né, que já é... Isso a gente já poderia evitar, né, coibir através da propaganda eleitoral, né? Sempre o partido, uma coligação ou candidato adversário, ele tem as ferramentas judiciais para fazer uso quando ele verificar uma desinformação, por exemplo, de um candidato, né? Ele pode entrar daí com uma ação na justiça para proibir aquela campanha, aquela propaganda irregular, que ele entende irregular porque ela está ultrapassando os limites da liberdade de expressão. O grande filtro acaba ficando com o próprio eleitor, né? Exatamente, o filtro fica com o eleitor, né? O judiciário ele atua com um princípio chamado da mínima intervenção. Então, nós atuamos o minimamente possível para deixar o eleitor livre para votar no candidato que ele entender adequado. E daí, a proposta de governo de cada candidato, ele também está no DivulgaCand. Então, ali é o local correto para a pessoa procurar o que aquele vereador ou candidato a outros cargos está propondo para seu mandato, caso seja eleito. Ali tem o link que leva ele até ao programa de governo de cada um. Perfeito. Eliane, além daquilo que a gente já falou aqui, considerando a tua experiência, o trabalho que vocês fazem, você acha que escapou alguma coisa que a gente falou, alguma orientação, ou talvez alguma estratégia que você já utilizou para escolher candidato? Compartilha com a gente aí, vai. Sim, eu acho que a maioria das coisas já foi comentada aqui, mas eu repito essa questão de que a gente precisa muito acompanhar o trabalho dos nossos candidatos, né? Porque a grande maioria, inclusive eu até olhei nas últimas eleições para a Câmara Municipal de Curitiba, nós tivemos mais da metade de reeleitos, né? Então, significa que muita gente que hoje ocupa esse poder já esteve aqui em algum momento. Então, isso é uma das ferramentas da gente conhecer mais sobre os candidatos. Acompanhar as redes sociais, né, que a maioria dos candidatos tem. Isso é bastante importante também. Uma dica que a gente sempre dá é você mandar uma mensagem pro candidato, né? E ver se ele te responde, porque se enquanto candidato ele não te dá atenção, depois de eleito é muito provável que ele também não te dê atenção. Então acho que é uma outra dica, uma dica quase final aí que a gente pode dar. Para a gente fazer um último bloco aqui rápido, eu quero perguntar então como cada uma das instituições aqui representadas auxilia na formação política, e já destacando um ponto que eu acho que é muito importante e tem tudo a ver com o que a Eliane fala, que a cidadania não acaba no voto, né? A cidadania, ela é um caminho permanente, né? Uma força que não para. Então, depois de que vota, o eleitor vota, independente se o seu candidato foi eleito ou não, a missão do cidadão é acompanhar, é cobrar, é fiscalizar, é participar da política para fazer com que as coisas aconteçam. Então, vamos começar aqui com a Débora. Débora, conta um pouquinho como que a Escola do Legislativo faz esse trabalho. Bom, a Escola do Legislativo... Eu vi que você está com um material ali. Sim, eu trouxe para deixar com os nossos convidados. A Escola do Legislativo atua bem forte nesse programa de educação cidadã, né? A gente recebe escolas, mas não só escolas, já recebemos grupos de terceira idade, grupos de escoteiros, enfim, comitivas até de outros países que já passaram por aqui. E sempre nesse esforço de mostrar que a política é algo de todo mundo e que visa o bem de todo mundo também, né? Então, nesse ano, assim, para citar como exemplo, uma das coisas que a escola faz, né? Vamos lá. A gente acredita muito no poder da educação. Então, mudar a mentalidade daquela criança que chega aqui com 9 anos, de que, meu pai falou que política não é legal.
mas vamos então brincar de política? Então a gente recebe estudantes de várias idades de Curitiba. Só esse ano a gente já recebeu quase 2.000 alunos, temos mais 200 até o final de setembro, então a gente vai ultrapassar aí os 2.200, acredito, no ano. E nessa visita guiada que a gente faz com os estudantes, a gente apresenta um pouquinho do que é o trabalho do vereador, quem manda em quem, o que é a competência de cada poder, para que as crianças entendam desde pequenininho. É claro que é um tema complexo, né? Com criancinhas a gente fala de um jeito, com os mais velhos a gente tem uma outra abordagem. E a gente sempre entrega o Manual do Cidadão, que é um produto super bacana, um material bem educativo, elaborado aqui pelo pessoal, pelo Márcio, pelo Bruno e outros colegas da diretoria de comunicação da escola, enfim. É um material sensacional que a gente tenta falar na linguagem daquela criança ou daquele adolescente e explicar para ele, olha, você tem um superpoder e teu superpoder é o conhecimento. E se você conhecer legal, você vai conseguir participar e fazer a diferença. Ele tem até um termo de compromisso que ele assina no final. E eles gostam, a criançada brinca, a gente brinca de votação em plenário. Então a gente tenta motivar, chamar a atenção deles. E quem quiser trazer a escola, como é que faz para agendar? Só ir lá no site da Câmara, vai na abinha institucional, Escola do Legislativo, marcar visitas. Nessa mesma aba você vai ter acesso ao Manual do Cidadão, que é Pega esse lá material que eu aqui, trouxe aqui para os nossos convidados. Você vai ter ele na Onde versão dá para digital. mostrar, gente, né? Na minha ou na da Débora? Nessa aqui? Tá bom aqui? Um pouquinho mais pra cá. Aí, ó. Ó, tá disponível lá no site da Câmara também. Tem um material muito bem feito, com muito carinho aqui. É pro público 12 a 18 anos, né, Débora? A gente tá pensando pro ano que vem fazer um gibi, enfim, uma coisa mais para criança. Mas aqui a gente remonta, por que os poderes são divididos em 3... Da onde que surgiu isso, né? A gente fala, como é que eu posso participar? Tem um passo a passo. Vamos lá, a gente faz um checklist. O que o vereador pode, o que o vereador não pode. E no final tem até uns joguinhos aqui, dá pra você brincar. Mostra aí, Márcio, pro pessoal que eu tô. Enfim, é pra ver se você vai lá e aplica teu conhecimento. E esse material a gente dá nas visitas escolares, nas visitas guiadas daqui da Câmara, mas a escola e a diretoria de comunicação tem feito algumas blitz nas ruas também, parando as pessoas e perguntando, e aí, você já tem candidato? Você já escolheu se é o candidato a vereador? Não. Sabe o que um vereador faz? Não. Ah, então pera lá que eu vou te contar o que um vereador faz. Por isso que é tão importante você ter conhecimento. Porque daí, nossa, o vereador faz tudo isso. Quer dizer que há 331 anos, quando Curitiba nasceu, já tinha Câmara Municipal e desde lá ele já pensa no futuro da cidade? Sim, essa é a importância da Câmara. É a instituição mais antiga da cidade. Então a gente para as pessoas na rua, entrega um manualzinho para elas, convida a assistir os podcasts todos do Curitiba Decide. E aí a gente tenta motivar essa pessoa, que geralmente tem lá o voto do prefeito, mas o vereador, ela deixa para decidir na hora, ou ela liga para alguém, né? De fato, são 10 candidatos a prefeito? 9? 10? 10, acho que são 10. E 746 candidaturas registradas para vereador. Então, é muito mais difícil escolher num universo tão grande, né, do que para prefeito. Fora isso, a gente tem o Parlamento Jovem, que eu vou deixar para o desembargador falar. Temos os Jogos da Cidadania. A escola é parceira do TRE e do Instituto Mais Cidadania. Todos parceiros. Todos parceiros aqui nessa mesa. Então, a gente trabalha muito junto com outras instituições. E só dando um spoilerzinho, a partir do ano que vem, a gente tem um novo convênio com a universidade. E aí, a gente vai extrapolar os muros da Câmara e nós vamos até as universidades falar sobre ética, atividade parlamentar e jogar os jogos que eu vou deixar para a Eliana comentar. Legal. Eliane, fala um pouquinho então do Instituto Mais Cidadania. Eu entrei no site hoje lá, também dei uma pesquisada. Como que as pessoas podem encontrar vocês e chamar vocês para fazer uma parceria? Certo. Bom, nós do Instituto Mais Cidadania sempre acreditamos no poder transformador da educação. E, inclusive, foi esse, acredito, o grande motivador nosso na época em que o Instituto foi criado. Porque o Instituto partiu de um grupo de pesquisa que tínhamos na época da faculdade, que estudávamos direito e política, e para a gente era muito pouco aquelas discussões ficarem dentro das salas de aula e aquela produção que a gente tinha
ficarem só para gente. A gente queria levar para as pessoas para que nós pudéssemos ajudar na formação de cidadãos mais conscientes, de uma sociedade mais democrática e tudo mais. E, a partir disso, nós começamos procurando, então, escolas, né? Fomos assistir palestras nas escolas e a gente começou a perceber a falta de interesse dos alunos nesses temas que geralmente são densos, que a gente já começa a ouvir, às vezes, quando criança, política é chato, política não se discute. Então, a gente acaba criando um certo, né, não tem uma proximidade com esses assuntos. Até que uma das integrantes deu a ideia da gente fazer jogos, que é uma forma lúdica da gente chegar com informações importantes em pessoas que estão ali em fase de aprendizado e tudo mais. Então, hoje nós temos cursos, temos palestras, temos as parcerias, né, como temos aqui na Câmara, temos com o TRE, com outras instituições também, e temos os jogos, né, que foram... O nosso primeiro jogo foi o Escolhas e Acaso, que já foi aplicado aqui também, né? Inspirados nos jogos de tabuleiro, né? Temos o jogo da eleição, onde o jogador ele se coloca na posição de um candidato, e são 6, né? Um jogo que dá para fazer até com 6 pessoas, e eles vão tomando decisões no meio do caminho até que um seja eleito. E aí, no final, há uma discussão para verificar quais foram as escolhas que aquele candidato vencedor teve, né? E é muito interessante porque cada aplicação é diferente, surge de reflexões diferentes e a gente vê que o conhecimento vai se disseminando. A gente também tem um aplicativo que foi lançado em parceria com o TRE em 2022, que chama Fake News, e nesse aplicativo a pessoa, ela tem um jogo, que são 10 perguntas, e ela vai respondendo e o próprio aplicativo vai conversando, dizendo se está certo, se está errado, e a pessoa vai tendo informações de forma mais... uma informação importante, de forma leve, e que vai ajudá-la até verificar se o candidato dela, de repente, está tomando alguma atitude que não seja... que não seja adequada, que não seja legal, né? Legal, muito bacana o trabalho de vocês e quem se sentiu interessado fazendo a visita da Câmara vai poder também participar dos jogos. Anderson, então, para a gente concluir essa rodada aqui, pedir para você falar um pouco como que a Escola Judiciária Eleitoral do Paraná trabalha com a cidadania, com a educação política e como, se alguém tiver interesse, pode chegar até vocês. Então, além da capacitação de juízes e servidores, a Escola Judiciária Eleitoral, a EJE, ela tem a função também de promover a cidadania, tá? Entre as suas atividades, né? E temos 2 projetos principais, além do jogo, né, que já foi falado aqui pela nossa colega, e que é uma parceria também com o Instituto Mais Cidadania, né? E temos o Parlamento Jovem, que já foi também dito pela Débora, e esse Parlamento Jovem é um projeto muito amplo, abrangente e rico, porque só esse ano atingimos 30 mil adolescentes e crianças no Paraná inteiro. No Paraná inteiro. E o que acontece? São eleitas, essas crianças e adolescentes, eles são escolhidos entre os seus pares nas escolas e são eleitos vereadores mirins. Eles participam de todo um processo eleitoral, desde o registro de candidatura até a diplomação nas câmaras de vereadores e posse nas câmaras de vereadores. Esse ano foram 25 municípios que participaram. Então tem 25 vereadores mirins que estão tomando posse nas câmaras de vereadores, quase todos já tomaram. E esse projeto, ele leva a cidadania na escola, ele ensina a cidadania e a democracia, a participação política dessas crianças. Eu participei de algumas posses, inclusive aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba, e é muito emocionante, porque o pai e a mãe geralmente vão juntos para assistir, né? E essas crianças e adolescentes tomam posse
na Câmara de Vereadores. Então é um sentimento que já nasce com eles ali, que vai florescer, né, muito de participação política mesmo, né? E eles... Quebra uma barreira, né? Na cabeça, talvez, daquele adolescente, dizer que, de fato, talvez um dia de verdade eu possa estar aqui, né? Podendo contribuir para a sua comunidade, né? De alguma forma, para contribuir para a sociedade. Até temos aqui em Curitiba, por exemplo, temos 2 leis que foram aprovadas pela Câmara de Vereadores, cujos projetos de lei foram dos vereadores mirins. Um é a Semana de Combate ao Bullying, né, que é a Lei 15.479 de 2019, e o outro é o Ambientalismo Consciente, Lei 15.480 de 2019. Ou seja, para pessoas tão jovens participarem do processo democrático de uma forma como essa, conseguindo aprovar leis no seu parlamento, é maravilhoso. É realmente muito... Isso dignifica a democracia nossa, né? Nossa democracia participativa. E temos também o outro projeto, o Eleitor do Futuro. Ele visa a formação das agremiações dos grêmios estudantis nas escolas. Então ele é voltado só para pessoas do ensino médio, adolescentes, e também mais ou menos ele é um pouco menor que o projeto do Parlamento Jovem, mas ainda assim foram atingidos esse ano 5.000 adolescentes, né, que votaram, e alguns foram votados quem se candidatou. Então são projetos que levam nas escolas públicas a participação de todos, possibilitando essa participação de todos, né? Então realmente uma forma muito boa de se chegar a essas pessoas. Também, já não na Justiça Eleitoral, mas na Justiça como um todo, nós temos o projeto Justiça e Cidadania se aprendem na escola. Esse é um projeto muito antigo, que começou aqui em Curitiba, e hoje é de âmbito nacional. O CNJ trouxe para ele esse projeto e implantou em todo o Brasil, e os juízes vão até as escolas públicas falar de vários temas, né? Não é só daí cidadania e democracia. Eles falam de bullying, falam de todos os temas que estão envolvendo aquela comunidade na escolar, né? No dia a dia. E isso impacta muito eles. Então eles têm um contato com os juízes da sua região. Muito interessante. Esse final aqui nos deixa, acho que, muito felizes e esperançosos, que tem muita gente, tanto da sociedade civil como os órgãos públicos aí fazendo um trabalho, e não apenas fazendo por fazer, né? A gente vê que estratégias como a Eliane trouxe, que é a questão do jogo, que você viu, era chato falar sobre aquilo porque é complexo, os jovens não queriam, então vamos bolar uma estratégia. Quer dizer, tem todo um esforço, e com certeza a gente vai ter um resultado muito bom. Você quer falar dela? Quero falar. Quero te dar 30 segundos. Obrigada. Pegando o que a Eliane falou, e também o Dr. Anderson, sobre a estratégia, o Parlamento Jovem, que tem essa capilaridade toda no Estado, partiu aqui da Câmara também, mais uma parceria com o TRE, onde a gente explica o que o vereador faz numa apresentação cheia de memes. Foi uma apresentação que saiu daqui pela nossa colega Michelle Stivel, da Diretoria de Comunicação, e hoje o TRE usa em todas as escolas estaduais que participam desse projeto, que é um jeito que a gente encontrou de chamar a atenção usando a linguagem dos alunos. Eu acho que eu já falei 39 segundos, então vamos lá, Márcio. Tá ótimo. Bom, gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo, acho que agregou bastante, assim, e como eu vou repetir, mas é muito esperançoso ver que a gente está trabalhando. Espero que a gente tenha conseguido ajudar você, eleitor, aí em casa, a ter mais estratégias, algumas ferramentas para te ajudar a tomar a decisão na hora do voto. Bom, hoje a gente encerra esse episódio, a nossa série do Curitiba Decide, essa temporada aqui dedicada especialmente para falar de eleições. Você pode ir no site da Câmara de Curitiba, tem um banner bem grande lá, Curitiba Decide. Você vai encontrar link para todos os nossos episódios, também está lá no YouTube, no canal da Câmara. Você vai encontrar link pro Divulga Candi, você vai encontrar conteúdo sobre o que faz um vereador, e até o dia da eleição a gente vai subir mais coisas lá sobre sistema eleitoral. Enfim, a missão da Câmara aqui é
cidadania, educação política, trazer mais transparência para o processo eleitoral. Então não deixe de curtir esse vídeo, espalhe ele aí para os seus amigos, para os seus familiares. A cidadania, a democracia, o nosso país agradecem. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Tchau. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando.